Mas assim, essa questão da burocratização da lei é muito curiosa, porque eu imagino, por exemplo, Cego, como é que foi para você reunir os documentos? Que eu imagino que você deve ter ficado louco aí, né? Não, e foi um edital emergencial, já nesse contexto de pandemia, era uma coisa que teoricamente deveria ser mais fluida e com menos papel ali, né, propriamente dito, mas ainda assim precisou de muita coisa, tive que bater e voltar, enfim. Eu até entendo que como você falou, né, Fabrício, há de haver alguma burocracia, porque são recursos públicos, claro, existe uma seriedade que claro, tem que ter com isso, mas não a ponto de atravancar um trabalho. Exatamente, mas tem burocracias que eu particularmente aí tô chamando para mim Fabrício Chianello, eu acho que são burocracias, porque, por exemplo, você tem um crédito liberado para micro pequenas empresas chamado Pronamp, e aí para você entrar na Caixa Federal para concorrer, para buscar o Pronamp, que é esse crédito de ajuda para as empresas e microempresas, 4, 5 meses depois que tudo estourou, a sua empresa tem que estar limpa. Quem é que 4, 5 meses depois de uma pandemia, onde está tudo fechando, vai estar com a empresa limpa? E aí a burocracia que eu falo é isso, são determinadas exigências que não cabem, não fazem o menor sentido. E aí você tem um empresário na ponta, pequeno, coitado, que está ali lutando para manter o negócio dele em pé, sem poder pegar um empréstimo que teoricamente viria para salvar. Né? E a gente já sabe que não salva também, né? Tem que devolver. É você tentar adivinhar o que está passando na cabeça das pessoas que propõem esse tipo de condição, né? Não, nós vamos fazer com que você tenha acesso a crédito, mas para isso você precisa de tal coisa. E aí eu fico pensando, qual é a finalidade? Porque se as pessoas criam leis e burocracias ou mecanismos, sistemas de impedir que dinheiro seja investido onde não se deve e tal, mas que a finalidade é o incentivo à cultura de qualidade ou a manutenção de empresas depois de um período mundialmente caótico e tal, essas burocracias, elas têm que servir à finalidade e não o contrário, a finalidade servir à burocracia. Não, já que você quer isso, você vai ter que passar por tudo isso aqui. Não, já que você precisa disso, nós vamos fazer a burocracia mais segura e mais responsável, mas que permita com mais velocidade e qualidade que você consiga dar conta do que você está falando, né? Exatamente, e Juca. Tá propondo. Mas só uma coisinha antes que eu queria falar a respeito disso que o Juca, vocês estavam falando do investimento e do pregão e tal. Infelizmente a gente ainda vai ter que batalhar muito para as pessoas entenderem que cultura é investimento também e não gasto, né? As pessoas tratam a cultura como se fosse um gasto. Então já quer ter que liberar dinheiro para a cultura, então que seja o mínimo possível e que comprove para onde é que vai, e artista não precisa de porque 150 mil no projeto dá para fazer com 30, e isso ninguém leva esse raciocínio para outras coisas, né? O cara não vai questionar se um empresário fala, não, vou montar uma fábrica de automóveis aqui nessa cidade, eu preciso de 20 milhões. O cara fala, tu não faz por 3? Não é possível, pô. Exatamente. É curioso porque se não fosse a cultura, as pessoas estariam um pouco menos sãs agora no período de pandemia, né? Exatamente. Então vieram os filmes, vieram os livros, na verdade sempre estiveram, né? Mas agora vieram com muito mais força. Deixa eu participar um pouquinho da conversa, vou aproveitar o Juca e o Jefinho e vocês aqui, vamos fazer como de fora que eu não participo do ciclo cultural, né? A gente estamos aqui mais na parte empresarial, comercial da emissora. Uma coisa que vocês estavam comentando e aí de fora eu pensei o seguinte, às vezes também a gente não precisa também mostrar pro público em geral como é feito as coisas, porque às vezes o cara acha que o artista simplesmente vai lá e tem um tipo assim, um instalo, aí ele já faz a peça, já faz já cria a música, o Jefinho já faz o stand-up dele e esquece que tem todo um trabalho de pesquisa, que tem todo um trabalho que ele tem que correr atrás, porque a gente, claro, tem o intelecto ali por trás, ele tem o conhecimento, como o Jefinho falou, ele tem faculdade de teatro, mas mesmo assim demanda um tempo árduo de você pesquisar, saber que tipo de texto você vai fazer. Você vai escrever um livro, não é simplesmente você começar na frente da máquina. Às vezes a gente vê filme, novela, essas coisas que coloca lá o autor do livro assim, sentado na frente da máquina,
esperando. Não. O cara tem que correr atrás, tem que fazer uma pesquisa para colocar as verdades, para colocar as coisas. Talvez isso também não tá faltando explicar. Não explicar, mas fazer tipo como se fosse um documentário. Como que é feito as peças. O mundo cultural, né? Que não é simplesmente de um estalo da cabeça do artista e em 5 minutos está pronto, né? Porque daí você também agrega valor ao trabalho do artista. Esse livro aqui foi 2 anos de pesquisa. Exatamente. Você vai fazer Eu acho que isso que o Eduardo está falando é importantíssimo e conversa com o que eu estava trazendo. As pessoas não questionam a complexidade do cara construir uma fábrica têxtil porque já é no inconsciente coletivo de que aquilo demanda alguma coisa, ou de um engenheiro projetar. O cara nem fez a obra em si, ele só projetou aquele projeto em si, colocou no papel, as pessoas entendem o valor daquilo e tal. Agora, quando um cara escreve um livro, ou quando ele escreve uma peça, ou quando ele faz um stand-up num bar, ou quando o cara é artesão, em inúmeras artes, assim, por conta da nossa relação com a cultura, de um modo geral, de como que a nossa sociedade, como o Brasil lida com a cultura, isso não é visto no macro, né? É visto como cara ali, como uma coisa de inspiração, de uma coisa pessoal, como se não tivesse havido todo esse e um trabalho anterior, né, Jefinho? Todo o trabalho de base daquilo, todo investimento mesmo, né?